impiedade. Então, nós vamos estar fazendo a leitura de um texto bíblico e vamos falar um pouco, à luz das Escrituras, dessa temática. É João capítulo 8, João capítulo de número 8. Vamos ler do versículo 31. João 8, 31. Diz assim a palavra de Deus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Verso 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis fazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém e amém. Que o Espírito Santo possa aplicar em nossos corações esta maravilhosa porção da palavra de Deus, em nome de Jesus. Impiedade. O escritor do livro Pecados Intocáveis, ele define impiedade como uma atitude contra Deus. Então isso seria uma definição básica de impiedade, uma atitude contra Deus. E esse texto que nós acabamos de ler, claramente ilustra o conceito de impiedade. Então, como é que a gente pode aprender sobre impiedade ao ver essas pessoas agirem? Porque elas agem contra Jesus, elas agem contra Deus, elas agem de maneira, portanto,
impiedosas, né? Elas são pessoas impiedosas. Jesus, nesse momento, vejamos então o texto. Quando Jesus proferiu estas palavras, ele estava no templo em Jerusalém, conforme nos diz o versículo 2 do capítulo 8. Bem cedo, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Então esse é o contexto onde Jesus proferiu estas palavras. Ele estava em Jerusalém, no templo, rodeado de muitas pessoas, e ali ele anunciava preciosas e maravilhosas verdades a respeito de si mesmo. Por exemplo, podemos ver uma delas no versículo 12. Observe aí, por favor, João 8, versículo de número 12, que diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo, o que Jesus dizia? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Dentre as maravilhosas verdades que Jesus ensinava no templo, era a verdade a respeito de que Ele é a luz. Nele nós somos libertados das trevas, da ignorância, de tudo aquilo que as trevas significam, do pecado. Em Cristo Jesus somos libertos. A outra verdade que ele anuncia, nós podemos ler no versículo 28, João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que não faço por mim mesmo, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Mais uma verdade que Jesus anuncia: a necessidade de sua morte, a necessidade que existia dele ser erguido numa cruz para revelar os atributos de Deus e para garantir a salvação de seres humanos. Então são estas as verdades que Jesus estava anunciando ali no templo, de que ele era luz e de que ele liberta das trevas, mas para que ele pudesse realizar plenamente esta obra de salvação, de libertação, ele precisava pagar um alto preço, e o preço que ele paga é o derramar do seu sangue, que garante salvação, vida eterna. As bênçãos de Deus são desfrutadas por nós, através da obra de Cristo. E ele passa a ensinar. E no versículo 31, nós vamos começar então a ver a reação dos ouvintes. Eu estou falando aqui de forma bem abreviada o conteúdo do ensino de Jesus. E no versículo 31, nós vemos então a reação dos que ouvem aquele ensino. O 8:31 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, especialmente a primeira frase desse versículo, Jesus então passa a dizer algumas verdades agora específicas a respeito dos que afirmam crer. Então ele ensinou, e alguns disseram que criam naquilo que Jesus estava ensinando. E a partir do versículo 31, Jesus passa então a fazer uma espécie de teste, para de fato mostrar àquelas pessoas se eles realmente são verdadeiros crentes, se eles são verdadeiros discípulos, ou se eles são apenas religiosos, frequentadores do templo, mas que ainda estão presos a uma vida de impiedade, de incredulidade. Então essa é a grande questão. Jesus, portanto, vai efetuar uma espécie de teste, para saber se aquelas pessoas de fato são discípulos, ou são meramente religiosos, impiedosos, frequentadores de templos, ou de um templo. Irmãos, e esse teste é muito importante para mim e para ti, porque a realidade existencial dessas pessoas se parece muito conosco. Nós ouvimos o ensino, nós ouvimos mensagens, nós ouvimos verdades sendo proclamadas a respeito de Cristo, a respeito de Deus, a respeito do Evangelho, e nós estamos a cada instante produzindo reações, produzindo atitudes e comportamentos. E a grande pergunta é: aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, evidencia que verdadeiramente eu sou um discípulo ou apenas um religioso frequentador de templo, frequentador de um templo? Deixa eu pegar aqui meu instrumento de trabalho, o lenço.
Tudo bem, irmãos? Quem entendeu? Quem está me acompanhando, diga amém. E foi fraco. Quem está me acompanhando, diga amém. Então vamos lá, vamos fazer um autoexame nesse instante. Vamos fazer um teste para percebermos se de fato somos um discípulo ou apenas religiosos como estas pessoas que frequentavam o culto, que frequentavam o templo e que até gostavam de ouvir pregação, bons mensageiros. Eles estão ouvindo a Jesus, né? O maior e o melhor de todos os pregadores. Mas não basta apenas ouvir e frequentar, é preciso ser. E o que é que define um verdadeiro discípulo? Em primeiro lugar, o discípulo, ele permanece na palavra. Obrigado, Caio. Muito obrigado. Deus aumente uma pedrinha na sua coroa. O discípulo permanece na palavra. Qual é o primeiro teste que eu e você precisamos fazer, analisar na nossa vida se realmente somos um discípulo de Cristo ou meramente um frequentador de templo, um religioso impiedoso? O discípulo permanece na palavra. Eu vou perguntar, os irmãos vão dizer: qual é a primeira marca de um verdadeiro discípulo? Permanece na palavra. Veja o versículo 31. Disse, pois, Jesus... O irmão falou até balbuciando. Eu vou falar até baixinho para não atrapalhar o sono. Vamos para o 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele. 2 pontos. O que é que ele disse? Se vós permanecerdes na minha palavra. O que é que acontece? Sois verdadeiramente meus discípulos. Esta é a primeira grande, essencial marca de um verdadeiro crente, de um verdadeiro discípulo, não meramente de um religioso, de um frequentador de templo. O verdadeiro discípulo, ele permanece na palavra. A ideia dessa palavra permanecer aponta, irmãos, para o conceito de confiar. Permanecer é confiar de verdade. Permanecer é obedecer. Permanecer é confiar na palavra que procede do próprio Jesus. Ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra. A palavra procede dele. Não é a palavra meramente dos apóstolos, não é meramente da igreja, dos homens. É palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E o verdadeiro discípulo acredita na palavra de Deus. Ele crê que a Bíblia é a voz do Senhor, é a fala de Deus, é a revelação de Deus a respeito de si mesmo, dos seus atributos, da sua salvação e do que Deus deseja para os seus discípulos. Um verdadeiro discípulo, ele permanece na palavra, ele persevera na palavra, ele crê de todo o seu coração que esta palavra é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E ele busca obedecer esta palavra, se submeter a esta palavra e ter uma vida em todos os aspectos, sejam os aspectos individual, relacional, familiar, orientado, todos os aspectos orientados por esta palavra. Esta é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, que procede do próprio Jesus. Por isso que ele diz: é minha palavra. E esta palavra é capaz de gerar vida, de edificar, consolar, orientar a nossa vida. Por isso que o verdadeiro discípulo permanece na palavra, porque em um relacionamento vivo, real, histórico, concreto, vivo com esta palavra, ele firma a sua vida e encontra vida verdadeira. É o que a gente lê no verso 51. Observe aí, por favor. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá
a morte eternamente. É sinônimo. O que é permanecer na palavra é guardar a palavra. E o que permanece na palavra e guarda a palavra obtém vida. E a palavra é o próprio Cristo que nos liberta da morte e nos concede vida e vida verdadeira, vida abundante, vida liberta, vida perdoada, vida transformada. Portanto, Jesus está mostrando dois modelos de religiosos. Há aquele que de fato é um discípulo, que permanece na palavra. E há apenas um outro grupo, uma outra categoria, que frequenta o templo, ouve sermão, mas não crê na palavra, não guarda a palavra, não obedece a palavra. Portanto, esse indivíduo é um religioso, mas ele é impiedoso. Não há piedade na sua vida, não há temor de Deus no seu coração. E infelizmente, irmãos, esta realidade que descreve estes indivíduos, esses seres humanos naquela época, descreve também a realidade de muitos seres humanos no aqui e agora, nos dias de hoje. Impiedade, a ausência de permanência na palavra de Deus. Outro teste que Jesus faz é que o discípulo, ele vai desenvolver uma consciência do que ele era e do que ele é. Ele tem consciência de que de fato ele passou por uma profunda experiência com Jesus, que Jesus chama aqui de libertação. E essa é a diferença entre um discípulo e um mero religioso, frequentador de templo. Portanto, ele é impiedoso, não há piedade no seu coração, porque ele não desenvolve esta consciência que de fato, que pela graça ele foi alcançado e liberto. Vejamos então o versículo 32. Logo em seguida, Jesus continua dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta. Então, o discípulo, ele tem consciência que precisou de libertação. Essa é a ideia. E isso pressupõe humildade, no sentido de que só quem precisa de libertação é quem passou pela experiência de escravidão. Portanto, a vida do discípulo é acompanhada por humildade, porque ele reconhece o que ele era. Ele era escravo, ele estava aprisionado pelo pecado, por forças terríveis, que pelo seu próprio poder, por suas próprias capacidades, ele não poderia se libertar. Ele tem consciência de quem ele era, um escravo, um derrotado, um falido. Mas ele não podia mudar o estado da sua vida, a situação da sua alma, mas por graça ele foi liberto. Ele foi liberto pela verdade, e o próprio Cristo se apresenta como a verdade. E é exatamente isso que aqueles religiosos impiedosos, frequentadores de templo, eles não admitiam, porque não havia humildade em seus corações, não havia consciência de necessidade, de libertação, de pecado. Eles eram orgulhosos, soberbos, que estavam no templo, mas ainda não haviam passado por uma experiência de libertação. Eles ficam indignados com essa suposição. Não diria suposição, mas com este diagnóstico que Jesus apresenta. Porque Jesus está chamando-os a uma real experiência de transformação e de libertação. Mas veja o que eles dizem no versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Estás nos chamando de escravos? Você sabe com quem está falando? Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe quem é a minha família? Você sabe quem é a minha genealogia? Meu irmão, não importa qual o seu nome, o seu sobrenome, a sua família.
Todo ser humano precisa de uma real experiência com Cristo de libertação. É isso que Jesus está dizendo. Que eles necessitavam de uma real experiência com Cristo, e com a verdade que é o próprio Cristo e a sua palavra que liberta. Mas em vez de crerem nessa realidade, eles orgulhosamente rejeitam essa mensagem, porque não percebem a necessidade de libertação, de transformação, de perdão de pecados. Eles vão falar do Pai, eles vão falar da família, eles vão falar dos seus méritos, de suas obras. Só que os méritos, as obras, o nosso status, nada disso serve para produzir transformação na nossa vida, libertação na nossa alma. Só Jesus Cristo liberta. Só Jesus Cristo transforma. Só a palavra de Cristo é capaz de mudar a nossa vida. Mas eles dizem: nós somos descendência de Abraão. E o verso 34, Jesus continua dizendo: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está dizendo: vocês são escravos, não há liberdade nenhuma em vocês, apesar do nome nobre do seu antepassado, descendente de Abraão. O que há em vocês é uma terrível escravidão. Vocês estão escravizados ao pecado, a uma vida que não glorifica a Deus, que não ama a Deus de verdade, que não o obedece e o glorifica. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está dizendo o seguinte: é fácil provar que vocês são escravos, porque vocês cometem pecados. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Jesus fala palavras fortes, irmãos, mas é expressão de amor, porque jamais procuraremos o remédio se não formos convencidos de que de fato estamos terrivelmente doentes. Jamais desejaremos libertação e transformação se pela palavra e por meio do Espírito não formos convencidos que de fato estamos escravizados, aprisionados no pecado, no vício, em forças espirituais que nos distanciam da verdadeira adoração, da fé, da obediência, apesar de estarmos num ambiente religioso. Veja, irmãos, que estes indivíduos não estavam num bar, num hotel, eles estavam num templo. Mas mesmo num templo, respirando religião, eles precisavam de uma experiência de libertação. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas o verso 36, vamos juntos ler bem forte o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há libertação verdadeira em Cristo. Por mais terríveis, por mais poderosas que sejam as correntes que aprisionam, em Jesus há poder libertador, em Jesus há poder transformador. Mas para que eu experimente esta realidade poderosa de libertação e de transformação, eu preciso reconhecer a minha necessidade, ter a humildade de admitir que de fato estou em prisão, em correntes. Mas esses indivíduos que estão dentro de um templo são orgulhosos e ignoram a sua real situação e a sua profunda necessidade de libertação. Portanto, vivem no templo uma vida de impiedade, porque não reconhecem com humildade a necessidade de libertação. Se, pois, o Filho vos libertar, completem o versículo, verdadeiramente sereis livres. Meu irmão, minha irmã,
Você já passou por essa experiência verdadeira de libertação, de vida transformada? As forças terríveis que aprisionavam a tua alma, escravizavam a tua vida, pelo poder de Jesus, foram desfeitas e destruídas. Você já experimentou de maneira viva, real. Os discípulos, eles não apenas têm a consciência de que experimentaram, mas a realidade desta bênção, conforme Paulo vai dizer em Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas em terceiro lugar, Jesus vai então, a partir do versículo 37, ele vai falar, ele vai apresentar um outro conceito. Primeiro ele enfatiza o conceito de libertação. Ou seja, o que é um discípulo? É aquele que experimentou libertação verdadeira através de Cristo. Mas ele não apenas nos liberta, ele nos transforma, ele nos regenera. Esses dois conceitos, irmãos, sobre salvação estão sempre presentes no Novo Testamento. A ideia de resgate, a ideia de compra através de um alto preço. É nos tirar do mercado de escravos e nos fazer filhos, e nos trazer para dentro de casa, e nos fazer desfrutar das bênçãos da família de Deus. Mas Ele não apenas nos resgata, Jesus não apenas nos liberta, Ele faz mais, Ele faz infinitamente mais, Ele nos transforma, Ele tira o coração de pedra e nos dá um novo coração, e só Ele é capaz de fazer isto. Por isso, que a partir do versículo 37, ele vai apresentar o conceito de transformação, de novo nascimento, de regeneração. Porque esta é a marca de um verdadeiro crente, de um verdadeiro discípulo. Ele não é só frequentador de um templo. Ele não só se acostumou com a igreja e com a religião. Ele foi transformado pelo Espírito. Ele foi regenerado. O coração dele, o coração de pedra, duro, insensível, morto, foi retirado. E foi dado a ele um novo coração. E esta é uma experiência única, pessoal. Não é transferido de pai para filho. Não é por causa do nome, da família. É pela ação poderosa, graciosa, pessoal de Deus. Pelo Espírito em conformidade com a palavra. E aqueles indivíduos que frequentavam um templo não entenderam isso. Porque em vez de com humildade se prostrarem aos pés do Senhor e clamarem por libertação, eles vão falar do pai Abraão. E o que Jesus vai mostrar é o seguinte: Jesus vai dizer assim: é verdade, vocês são filhos de Abraão, na perspectiva biológica, física. Mas não basta apenas isso. É preciso uma experiência real com Jesus. É como se a gente pudesse atualizar uma aplicação, né? No sentido de dizer: é verdade, você é filho de um crente. Você é filha de uma serva de Deus, de um homem. Mas não basta dizer que o meu pai, minha mãe, minha descendência. É preciso experimentar pessoalmente. Provai e vede que o Senhor é bom, que Ele liberta, que Ele transforma e que Ele é capaz de fazer na vida dos que creem. Veja então, vejamos. Jesus diz assim no 37: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Vocês são descendência de Abraão na perspectiva física, biológica, mas vocês não são filhos de Abraão no sentido espiritual, da conversão, do novo nascimento. Vocês são apenas religiosos. E religião sem libertação, religião sem apego à verdade, se torna impiedade.
Ele diz: porque a minha palavra não está em vós. As atitudes, as obras que vocês produzem evidenciam claramente que vocês não passaram por uma experiência que Abraão experimentou. Eu falo, verso 38, eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Jesus está construindo um argumento. Ele está dizendo: você faz o que o seu pai faz. Veja como Jesus está argumentando. Ou seja, as suas obras, o seu jeito de viver, o seu jeito de falar, suas escolhas, seus projetos, evidencia que você tem um pai. E aqui ele está falando não de paternidade física, biológica, mas ele está falando de paternidade espiritual. Vocês fazem o que vê o pai fazer. Não é isso que Jesus está dizendo? Verso 38, eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. E eles começam a ficar meio irados com essas ideias que Jesus está levantando. Verso 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. E Jesus confirma dizendo: se sois, ou melhor, ele contradiz dizendo: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Ou seja, Jesus está combatendo o orgulho religioso, o orgulho que eles tinham, genealógico, étnico, da família, do nome. Nosso pai é Abraão. E aí Jesus disse: se vós fosseis filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Verso 40. Mas agora procurais matar-me. Isso é um ato de impiedade, conforme definiu o Jerry Bridges. Impiedade é agir contra Deus. Eles querem matar o Filho de Deus. Verso 40. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Então Jesus está mostrando que, de fato, em suas palavras, em suas atitudes, eles não evidenciam que são filhos de Abraão. Em que sentido? Não no sentido biológico, não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Portanto, Jesus está apresentando um conceito que o apóstolo Paulo desenvolverá de forma mais, digamos assim, plena. O conceito de novo nascimento, de regeneração. Portanto, Jesus mostra que eles, na verdade, são frequentadores de templo, mas estão trilhando um caminho de impiedade. Por pelo menos 5 razões. Primeiro, o caminho de impiedade é o caminho da ausência de amor a Jesus. Quando Jesus, irmãos, pelo Espírito Santo nos transforma, o nosso novo coração é capaz de amar a Ele. Veja, por favor, o que ele diz no versículo 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar. Eles querem matar Jesus. Eles querem assassinar Jesus. Eles odeiam o que Jesus fala. Eles odeiam o que Jesus faz. Eles estão num templo, mas eles odeiam a Jesus de verdade. O Jesus verdadeiro. O Jesus que nos chama ao arrependimento. Não é o Jesus genérico, do oba-oba, da aguinha com açúcar. É o Jesus que nos chama à libertação, ao novo nascimento. É o Jesus que nos confronta na nossa escravidão, no nosso pecado, nos nossos vícios. Esse Jesus é odiado desde sempre. Eles querem matar, mas aí Jesus diz: se vocês fossem filhos de Deus, se vocês tivessem realmente nascido de novo, nascido do alto. Lembra o que ele disse a Nicodemos no capítulo 5? Nicodemos, você é um religioso, você é uma autoridade na lei, mas você ainda nem viu o reino, nem entrou no reino. Porque para que você veja o reino e entre no reino, você precisa nascer do alto, nascer do Espírito, nascer de novo, ser transformado pelo Espírito, de dentro para fora, e começar a entender o que você não entende, crer o que você é incapaz de acreditar, e amar
o que você não consegue amar. O que você ama é os seus pecados, os seus vícios, a sua vida distante do Senhor. Porque para amar a Cristo é preciso nascer de Deus. E só se nasce de Deus pelo Espírito, em conformidade com a palavra. É uma operação poderosa, recriadora. O discípulo experimenta o amor. O impiedoso, mesmo dentro de um templo, ele não ama a Cristo. Ele pode até buscar a Cristo por interesses materiais. Ele quer Jesus para ter sucesso, para ter vitória, para ter cura. Jesus é muitas vezes vendido como uma mercadoria, como um objeto. Ele busca a Cristo não por amor, mas por mero interesse mundano, material e financeiro. Isto não é amor. Templos que muitas vezes estão cheios de pessoas que querem a Cristo, não por amor, mas pelo interesse mundano, maligno, avarento. Mas Jesus diz: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar. Deus é teu Pai? Você ama Jesus? Você ama Jesus? O discípulo ama. O frequentador de templo, impiedoso, ele não é capaz de amar. Ele não compreende, ele não ouve a palavra. Olha o que ele diz no 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês não conseguem ouvir a minha palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque 1 Coríntios 2,10 diz que o homem natural, ele não entende. Ele não compreende a linguagem de Cristo. A mensagem dos céus. É loucura. É escândalo. O discípulo recebeu por graça a capacidade de compreender esta mensagem vinda do céu, vinda de Deus, pelo Espírito, que revela o mistério, Cristo, que é capaz de nos salvar, transformar nossa vida, perdoar os nossos pecados. Jesus está dizendo: vocês não compreendem a minha linguagem, não ouvem a minha palavra. No 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus está apresentando as marcas de um regenerado, de um verdadeiro discípulo. Ele compreende, porque ele recebeu um novo coração, iluminação do Espírito. Ele não apenas ouve, ele compreende. Ele não apenas ouve e compreende, ele crê. E porque ele crê, ele entrega-se. Aonde não há confiança e fé genuína, não há entrega. Veja o que diz o Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Aonde há confiança, há entrega. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. O 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. A palavra que é compreendida, ouvida, e que é capaz de nos livrar da morte. O discípulo ama Cristo. O frequentador de templo impiedoso, ele não ama Cristo. O discípulo, ele compreende por misericórdia e graça. Ele ouve. Ele crê. Outra marca está no versículo 44. Ele diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele está dizendo o seguinte: biologicamente vocês descendem de Abraão, mas espiritualmente vocês ainda não tiveram experiência com Deus, não nasceram de Deus, não nasceram dos céus. E Jesus falam palavras duras, irmãos, que não são fáceis de pregar e nem de ler, é difícil. Porque hoje o discurso é bem antropocêntrico,
Você, imagine, um coach, dizendo assim: vós sois do diabo. Tem algum assim? Por isso que esse Jesus, que revela a situação terrível do estado da nossa alma, de escravidão e de distanciamento de Deus, muitas vezes foi odiado. Eles queriam matá-lo, não aplaudi-lo, não curti-lo. Verso 44: vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Eu meditando nesse texto, irmãos, o que me chamou muita atenção é saber que Jesus está dizendo isso para pessoas que estão no templo. A minha presença física na religião e dentro de um templo não garante que de fato eu passei por uma experiência de libertação e de regeneração, de um coração transformado, que ama Jesus, que compreende, ouve e crê na sua palavra, e que deseja os desejos de Deus, glorificá-lo, amá-lo, conhecê-lo, desfrutar de comunhão verdadeira. Jesus diz: vocês desejam o que o diabo deseja. O que o diabo deseja? O diabo deseja a violência, o homicídio, a morte. O que o diabo deseja? Ele deseja mentira, ele se distancia da verdade. Quais os desejos que têm se tornado constante, que você tem abrigado no seu coração? O que lhe faz vibrar? A violência, a morte, a mentira, a falsidade. Eu estou falando de coisas muito pesadas: homicídio, assassinato, violência. Mas, irmãos, às vezes a gente não pratica isso de maneira pessoal, mas fazemos isso por procuração. Quando eu curto ver a violência, a mentira, o assassinato, o adultério, as distorções, eu não faço. Mas muitas vezes a gente faz por procuração, como disse Martyn Lloyd-Jones, é pecar por procuração. É como se você desse uma procuração para que o outro faça por você, mas você se deleita, você assiste, você curte, você deseja, você segue. Impiedade nos olhos, na mente, no tempo. Impiedade no templo. Conseguimos passar horas e horas assistindo séries e séries e séries, e às vezes expressa os desejos do diabo, a mentira, a falsidade, o engano, a sujeira, e a gente lá, vara a noite, não sente sono e não conseguimos ler a Bíblia, orar, nos ajoelhar, suplicar a Deus libertação, perdão de pecados, vida verdadeira. Impiedade no templo. Os vossos desejos. Quais os desejos que têm dominado a tua vida, a tua mente, o teu tempo, a tua casa, o teu quarto? Os desejos do alto, do céu, ou da terra, do mundo, do diabo? Desejos diabólicos que se inserem na nossa mente. Imagens, irmãos, que são difíceis de apagar. Se alimenta, desejos. Às vezes não consegue nem orar no templo. Você fecha o olho e vem a imagem. Você passou a semana toda alimentando. É assim ou não é? Jesus está falando de desejos, de afetos. Porque o que nos impulsiona na vida, irmãos, são os desejos. Jesus não está aniquilando o desejo. Ele está organizando o desejo. É desejar aquilo que o Senhor deseja. O que nos move é o desejo. Mas deveremos manter desejos santificados. Santas afeições. Ele diz no verso 45: mas porque eu digo a verdade, não me credes. Eles não creem.
Versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado, se vos digo a verdade? Por que razão não me credes? Eles não conseguem crer, eles estão no templo, mas não estão na fé. Eles estão num templo, mas não estão na palavra. Eles estão no templo, mas continuam abrigando na mente e no coração desejos diabólicos, impiedade. Eles não creem na verdade. Mas, em último lugar, eles não amam a Jesus. E, portanto, eles não se alegram em Jesus. Irmãos, vida cristã é vida de alegria, mas alegria verdadeira. Alegria em Jesus. Afeições santificadas. Amor intenso. Veja o que ele diz no 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Ele está dizendo, vocês dizem ser filhos de Abraão. Abraão alegrou-se quando viu o meu dia. Como é que Abraão viu o dia de Jesus? Ele viu pela fé. Quando o Deus disse que Abraão, da descendência, da tua descendência, eu abençoarei todas as famílias da terra. De tua descendência, você e Sara. O descendente, é tanto que Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele até lembra desse detalhe. Ele diz, quando Deus se revelou a Abraão, ele não disse os descendentes, ele disse o descendente. E é Cristo. E pela fé Abraão entendeu que viria o descendente, e através desse descendente a terra seria abençoada. É tanto que quando o filho da promessa nasceu, ele colocou o nome de... Qual o nome do filho de Abraão? Pergunta da escola dominical. Isaac. Isaac significa o quê? Sorriso, alegria. Nasceu o descendente, ou seja, aquele que garantirá a genealogia. E por milagre, por soberania de Deus, Isaac nasceu. É sorriso, é alegria, porque é o Deus que promete cumprirá a bênção, libertação, salvação, transformação. Por isso que ele está dizendo, Abraão se alegrou quando viu o meu dia, pela fé. Você se alegra com o Evangelho? A alegria no seu coração por ter Jesus, o abençoador, o libertador, o transformador. Gente dentro do templo enfrentando depressão, às vezes por questões, eu saliento aqui sem querer ser insensível com aqueles que enfrentam isso, mas às vezes por questões, em alguns casos por questões supérfluas. Não consegui trocar meu celular, estou deprimido. O que alegra você? Jesus, o Evangelho é alegria para a tua vida. Mesmo que você não tenha tudo que deseja ter, mas você tem Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. Tem alegria, reconciliação, paz verdadeira. Mesmo que eu não consiga realizar todos os meus sonhos e alcançar todas as conquistas, eu tenho alegria, porque eu tenho Jesus. É isso que Abraão compreendeu. Mas eles não entendem, irmão. Sabe por quê? Porque do verso 49, 51 até o versículo 59 é só afronta. Eles tratam Jesus como um endemoniado. Eles não se alegram em Jesus. São coisas terríveis que eles dizem. Eles dizem assim, por exemplo, a partir do 49, eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu pai e vós me desonrais. Eles estão chamando Jesus de endemoniado. Que blasfêmia! Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Emanuel, sendo denegrido, maltratado, blasfemado no templo.
Veja o que ele diz no 52. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos. De que, igreja? De que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Eles ironizam, eles zombam. Impiedade no templo, porque não há amor a Cristo, não há ouvidos para ouvir e compreender a palavra de Cristo, não há desejo, não se deseja realmente a vontade de Cristo, não se crê na verdade, não se alegra com Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você está num templo, como aqueles indivíduos estiveram naquele dia. Eu estou num templo, mas como está o seu coração? É um coração de discípulo, que permanece na palavra, que recebeu libertação, que foi transformado, que tem um novo coração, que ama, que crê? Ou é apenas um religioso, que frequenta o templo, mas que continua trilhando um caminho de impiedade, incredulidade, desobediência e de desejos diabólicos? Que Deus nos ajude e que possamos, por graça, manifestar as marcas de um verdadeiro discípulo. A palavra do Senhor nos confronta para nos curar. Quando Jesus quer nos abençoar, Ele envia uma palavra. Às vezes pode ser até uma palavra forte, mas se é palavra do Senhor, é boa. E precisamos ouvir, crer e nos submeter a esta palavra. Vamos ficar de pé e vamos orar.